A paz do Senhor Jesus Cristo, domingo, dia de estarmos se deleitando na palavra, se debruçando na palavra. É claro que todo dia a gente precisa dessa palavra que nos renova, que nos fortalece, mas eu queria nesse dia compartilhar com os irmãos uma mensagem, uma pregação de forma bem específica para as nossas necessidades nesses últimos dias. Antes, quero fazer uma oração, crendo no Deus que age no poder da oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu venho te pedir que a sua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, possa, ó Pai amado, fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, aquilo a qual foi enviada, e dar os seus frutos na vida de um servo de Deus, na vida de alguém que queira retornar para os caminhos do Senhor, ou na vida de alguém que precisa de um novo nascimento. Independente das nossas necessidades, inclusive na minha vida, eu peço que esta palavra, que é escudo, que é espada e que é firmeza e verdade, possa surtir os seus efeitos, não por sabedoria humana, mas pela autoridade do Espírito Santo e pela veracidade e poder das Santas Escrituras. Faça o que lhe apraz, Senhor, e tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da sua criação, e digamos todos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos para te encontrar contigo nos ares. Por isso não tememos, porque sabemos que o Deus, nosso Senhor, está no controle de todas as coisas e suas promessas são muito firmes para a nossa vida. Abençoa o teu povo, abençoa o Brasil, abençoa as nações, visita a Europa, meu Deus, traga um avivamento para aquele povo, refrigera a alma dos italianos, ó Deus, muda o quadro das nações, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 23, versículo 45. Somente esse texto. Lucas 23, versículo 45. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Um texto tão pequeno, um texto tão curto, mas que traz um ensinamento tão profundo para a nossa vida. De algo que acontece quando Jesus Cristo cumpre o seu ministério aqui na terra, cumpre o seu propósito diante dos homens. O véu do templo se rasgou. Agora, buscar a Deus, a presença de Deus não está limitada a lugar nenhum, a pessoa alguma. Não precisamos mais de um sumo sacerdote ou de um sacerdote, porque o próprio Cristo é o nosso sumo sacerdote, sumo pastor, como já dizia na carta aos Hebreus. Não precisamos mais estar limitado a um local, porque o véu se rasgou. E a presença de Deus se encontrará quando alguém invocar o nome dele pelo sangue de Cristo e um coração contrido que ele não desprezará. Lembrando disso, eu me lembro de Hebreus capítulo 10, versículo 19, que o escritor dos Hebreus vai falar: entremos com ousadia no santuário do Senhor pelo sangue de Jesus. Agora, pelo sangue, aonde eu estiver, eu entro nesse santuário, pois o véu se rasgou. Pelo sangue de Cristo eu busco na minha casa, com a minha família. Eu busco no meu quarto, no meu particular, ou em qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho a certeza de que pelo sangue de Cristo eu tenho acesso àquela presença que outrora
era muito mais limitada a um local, a um templo e a um povo. Mas agora não há limites para a presença de Deus. Por isso eu posso entender quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, que o teu pai que vê em oculto te recompensará. Até quando ninguém me vê, até quando ninguém consegue me ver, eu busco a Deus, e esse véu que se rasgou permite que Deus possa se fazer achar para aquele que busca. Se a gente começar a entender como é maravilhoso entendermos que Deus se permite achar. Como é gracioso entendermos que Deus é o Deus que se permite achar quando nós buscamos. É maravilhoso quando a presença de Deus nos envolve em qualquer lugar que estamos. Seja em tempos de alegria, seja em tempos de tristeza, o véu se rasgou e a presença não está mais limitada a lugar nenhum, mas está limitado a um coração que se coloca como altar do Senhor. Glórias a Deus por isso. Mas é preciso que esse entendimento não torne ou não gere em nós uma mentalidade desigrejada. Esse entendimento não pode gerar em nós uma mentalidade desigrejada. Porque na própria Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a mesma Bíblia, o mesmo texto que fala que entramos com ousadia no santuário pelo sangue de Cristo, também vai falar, não deixemos a nossa congregação. A Bíblia deixa claro a importância de estarmos unidos em uma comunidade, estarmos unidos com o povo de Deus, estarmos cultuando a Deus muitas vezes, vendo os ministérios que Deus colocou para o seu corpo, uns profetas, outros pastores, outros doutores, outros mestres. Maravilhoso é quando a gente pode estar reunido num local, num templo, numa igreja, um local separado para culto, e vermos Deus agindo através da vida de alguém para abençoar o povo que estava ali sedento para buscar a presença. Ou agindo através da nossa própria vida para poder abençoar alguém. Por isso não cria em mim uma mentalidade de desigrejado, mas quando as circunstâncias nos levam a ter a impossibilidade de não estar reunido, eu não posso pensar que só lá Deus operava, só lá Deus agia. Não, o véu se rasgou. Mas isso gera em nós aquilo que o salmista falava no Salmo de número 42, versículo 4. Quando ele se lembrava de quando ia com a multidão adorar a Deus. Salmo 42, versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e com a multidão que festejava. E traz essa saudade, traz essa lembrança de quando o povo de Deus se reunia na casa do Senhor, quando o povo de Deus se reunia no templo e juntos adorávamos a Deus, e juntos cultuávamos a Deus. Alguns, em momentos mais difíceis, até vão valorizar mais isso. Quando ouvíamos a palavra na instrumentalidade de alguém, não de forma de vídeo, que é importante e tem seu valor, mas de forma presencial. Quando pregava a palavra e podíamos ouvir o glória e o aleluia da igreja. Quando pregávamos a palavra e juntos ouvia, quando um irmão glorificava a Deus, quando o outro, quem sabe, até falava em línguas, e podíamos ver o outro chorando, o outro louvando com intensidade, erguendo as mãos e adorando a Deus, ou fechando os olhos. Aleluia.
E isso traz saudade. Isso traz a saudade que o salmista sentia, de quando com a multidão ia e festejava a Deus na casa do Senhor. Que isso traga uma saudade, porque nós não temos mentalidade de desigrejado individualista, que acha que não precisa estar sujeito à comunhão com irmãos amados, irmãos abençoados, alguns difíceis, alguns complicados, alguns até carnais, mas às vezes a gente sente falta até do irmão carnal, porque dá aquela saudade do tempo de que estávamos reunidos no templo. Isso faz a gente ter o sentimento do salmista no Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor por longos dias. Possa morar na casa do Senhor para aprender, para contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Isso faz a gente clamar a Deus, pedir a Deus, dizendo: eu quero poder novamente estar na casa do Senhor e junto com a igreja reunida, poder contemplar a formosura do Deus vivo. Quando porventura alguém ministrava uma palavra e eu podia ver quão belo é Deus nas Escrituras, quando porventura alguém ministrava um louvor, eu podia ver quão belo é Deus através dos louvores, quando porventura alguém era tomado em profecia, em um dom espiritual, e eu contemplava a formosura do Deus Todo-Poderoso, quando porventura o Espírito Santo enchia a casa e eu podia ver como Deus é maravilhoso. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, e lá aprender, e lá contemplar a formosura, aprendendo com homens que Deus levantou para pregar a palavra com verdade, autoridade, temor e reverência. Aprendendo com um irmão, aprendendo com um pastor, com um presbítero, um evangelista, uma diaconisa, um diácono, um irmão em Cristo, aprendemos. E hoje eu peço isso, clamo por isso, porque vamos retomar tudo no seu lugar. Mas é preciso que a gente tenha em mente que nós nunca deveríamos ter limitado a nossa adoração ao templo. Se o véu já se rasgou quando Jesus morreu na cruz, nós, como igreja, nunca poderíamos ter limitado a nossa adoração ao templo. E infelizmente era a situação de muitos, limitados ao templo. Só abriam a palavra quando estavam no culto. Alguns nem no culto. Só louvavam a Deus quando estavam no culto. Só oravam quando estavam no culto. Daí vem até a preocupação de muitos, como a minha é, de como essas pessoas se sustentarão espiritualmente. Mas que através dessa ferramenta que é a internet, elas possam ser sustentadas. Vai ser diferente, mas que possa ser sustentada. Porque a adoração não podia ser limitada ao culto em nenhum momento. Porque quando a mulher samaritana chega a Jesus, no capítulo 4 de João, a partir do versículo 19, ela diz: Senhor, aonde que eu devo adorar? Em Jerusalém ou no monte? No local restrito que os judeus falam que é lá em Jerusalém, ou no local onde os samaritanos falam que é lá no monte? E a resposta de Jesus é enfática: nem em Jerusalém, nem no monte. Não é o local, não é a restrição do local, mas Deus se importa com que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
A questão deveria sempre ter sido essa. Eu deveria ser um excelente adorador no templo, com a igreja reunida, tão maravilhoso. Mas eu deveria adorar a Deus na minha casa, em todos os lugares. É por isso que muitas vezes Deus levantava homens de Deus para pregar. Não perca o teu particular com Deus e a sua intimidade com Deus na tua casa. Porque a adoração nunca poderia ter sido limitada ao templo. E agora é necessário que a gente entenda isso. E se Deus quiser, e é a minha oração, que quando tudo voltar ao normal, nós não vamos mais ficar só limitados ao templo. Então surgirá um povo forte e avivado, que não entra no templo para adorar, mas que sai de casa já adorando a Deus e entra no santuário com cânticos de louvor. Um povo que vai parar de olhar para coisas secundárias para se conectar com Deus numa oração, numa adoração em espírito e em verdade. Aleluia. A nossa casa sempre deveria ser um local de profunda adoração. A nossa casa sempre deveria ser um local de profunda adoração. Quando eu paro para lembrar de João capítulo 12, do 1 ao 11, quando em casa de Lázaro, em casa de Marta, em casa de Maria, entra Jesus. Jesus e seus discípulos estão na casa do seu amigo Lázaro. Mas uma mulher entende que a casa dela é um local de adoração, a casa dela é um local de devoção, a casa dela é um local de se derramar aos pés de Cristo. E quando Jesus está ali na mesa, ela pega o vaso de alabastro, Maria, e derrama aos pés de Jesus e enxuga os pés deles com o cabelo. E o cheiro invadiu a casa. Jesus honrou aquela mulher, defendeu aquela mulher, porque ela fez da casa dela um local de profunda adoração. Sempre deveria ser assim. Sempre deveria ter sido assim. A nossa casa sendo o local que a gente derrama aos pés do Senhor Jesus Cristo, seja em família, seja em grupos da igreja, seja no particular. A gente pegar o vaso de alabastro, quebrar nos pés de Jesus, dizendo: Tu és o que eu tenho de mais precioso. A gente pegar o nosso cabelo, enxugar aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Toda a minha vaidade, todo o meu orgulho, eu coloco para adorar ao Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, a adoração aos pés do Senhor Jesus. E o perfume enche a casa. Mas era preciso que alguém entendesse que em casa é um local também de profunda adoração. Que nesses dias, nesses tempos trabalhosos, nesses princípios de dores, possamos fazer dos nossos lares um local de profunda adoração. E a minha oração, meu pedido a Deus é que o perfume enche a casa. Aleluia. Que o perfume enche as casas. Quando cada um individualmente, sem se preocupar em coisas periféricas, como Maria não se preocupou, derrame-se aos pés do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derrame-se aos pés do Filho do Deus vivo, do Verbo que se encarnou. Tire um tempo para isso. Tire um tempo para isso. E a nossa casa pode ser preenchida com perfume da presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, se a gente parar para pensar, o que Jesus pode fazer em nossa casa? O que Jesus pode fazer quando a gente convida Ele a entrar? Ele habita na igreja, Ele está em nós, mas quando a gente para buscar e convida Ele a entrar, o que é que Ele pode fazer? E eu vou dizer e já encerro a minha palavra.
Ele pode derramar a sua glória com batismo com o Espírito Santo, com renovo espiritual. Ele pode trazer salvação de almas quando o povo em casa o adora, o cultua, o reverencia. Eu lembro de Atos capítulo 10, quando em casa de Cornélio, aquela casa agora é um local onde o apóstolo Pedro haveria de pregar a palavra, onde o apóstolo Pedro entraria com o evangelho da salvação. E quando Cornélio permite que a casa dele seja um local de culto, seja um local de instrução da palavra, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava aquela palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles e os judeus se admiravam, os da circuncisão, de ver gentios, Cornélio e os seus amigos íntimos que estavam ali falando em língua e magnificando a Deus. Que haja um grande mover de batismo com o Espírito Santo quando a gente, de certa forma, mostrar para o reino espiritual que a gente não estava limitado ao templo, mas que agora a nossa casa é um local de busca, de culto, que haja um derramar de batismo com o Espírito Santo do mesmo jeito que houve dentro da casa de Cornélio, do mesmo jeito que houve salvação, porque aqueles que foram batizados depois foram batizados nas águas, do mesmo jeito que houve renovo no próprio apóstolo Pedro, que teve o seu entendimento renovado. Assim seja nesses dias, em nome de Jesus. Batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual. Quem sabe alguém vai sentir a presença de Deus como nunca antes sentiu. Aleluia. Mas é preciso parar. Parar para cultuar. Parar para dar atenção à palavra. Parar para louvar. Ah, mas eu não sei pregar e na minha casa não tem ninguém que pregue. Eu não sei louvar e não tem ninguém que louve. Faça uso das ferramentas que temos. Ponha um louvor para ser ouvido. Mas na minha casa só eu sou cristão. Ninguém vai querer cultuar comigo. Faça o teu particular com Deus, mas permita que a tua casa seja o local em que a glória de Deus se manifeste, com alguém ou sozinho, mas faça. Faça. Em casa, escuta isso, pode acontecer milagre. Dentro das casas onde o povo cultua, onde o povo busca, onde Jesus chega, pode acontecer milagre. Eu me lembro de Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, quando em casa de Jairo entra Jesus, porque ele convidou, porque ele clamou para Jesus: vai na minha casa, minha filha está morta. E Jesus entra na casa depois de ter curado a mulher do fluxo de sangue. E quando ele entra na casa, milagre acontece dentro da casa daquele homem que chamou Jesus para o seu lar. Quando o povo se reunir, chamando a presença de Jesus, desligando-se de tudo para buscar a Ele um tempo dentro da sua casa, quem sabe possa acontecer grandes milagres de cura. Grandes milagres que talvez não teremos total ciência, mas está acontecendo. Eu posso crer que até mesmo dessa enfermidade que assola o mundo, pessoas podem estar sendo curadas dentro de casa quando convidam Jesus para entrar. Ninguém ficou sabendo, mas o milagre aconteceu. Até mesmo doenças que outrora eram incuráveis. E a gente pediu oração, mas quando a gente parou e buscou em casa, de repente,
repente o milagre aconteceu, porque na casa de Jairo o milagre aconteceu, porquanto Jesus entrou na casa e disse: menina, levanta, ela só está dormindo. Alguém diz, então ela não estava morta. Não, era a linguagem de Cristo. Ele levanta aquela menina do leito e ela agora está viva. O milagre aconteceu dentro de casa. Que aconteça milagre dentro das casas, milagres dentro das casas, curas, libertações em nome de Jesus. Convida Jesus a entrar em nosso lar, pois o véu se rasgou. O véu se rasgou. Dentro de casa, dentro da nossa casa, pode acontecer de termos, de recebermos perdão de pecados. Perdão de pecados. Em Lucas capítulo 7, Lucas 7, a partir do versículo 36 ao 50, há um relato que alguns até dizem que é o mesmo de João 12, que eu acabei de citar, mas se acredita-se que pode ser um relato diferente. Não cabe aqui entrar nos detalhes. Mas independente se seja o mesmo relato de João 12 ou se seja um relato diferente, a questão é que entra uma mulher, possivelmente na época uma prostituta, na casa não de Lázaro, mas de um Simão, fariseu. E Jesus estando ali, ele se depara com uma mulher que chega e ele, novamente, ou sendo o mesmo relato, ela quebra o vaso de alabastros nos pés do Senhor Jesus. Ela lava os pés do Cordeiro com lágrimas e com os cabelos o enxuga. É criticada e alguém diz, se soubesse quanto pecado tem essa mulher, se ele fosse profeta ele iria saber. E Jesus olha para ela no versículo 48 do capítulo 7 de Lucas e diz: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Dentro das casas pode acontecer um grande avivamento de confissão, de arrependimento, de conversão, de pessoas que vão se colocar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, perdoa-me. Sendo você cristão ou não, Senhor, perdoa-me. Sendo você desviado, dizendo, como que eu vou voltar para Jesus? Eu tenho que ir lá na frente, na igreja, no templo. Não precisa. Você vai na tua casa, em casa, e diz, Senhor, perdoa-me, eu me coloco aos seus pés. Crente que era mais ou menos, um pouco lá, um pouco cá, morno, ou até mesmo hipócrita, parecia que estava lá, o tal, mas na verdade só Jesus sabe. Chega e diz, perdoa-me, e haja um mover dentro das casas de um concerto diante de Deus, para que Jesus libere a palavra sobre a minha e sobre a tua vida, dizendo, os teus pecados te são perdoados. E nesse momento de clamor em casa, a noiva seja adornada com o arrependimento, com a confissão, com o quebrantamento nos lares. Em nome de Jesus. Porque dentro de casa, pode acontecer grandiosas restaurações de comunhão com Deus. Grandiosas restaurações, porque Deus libera a palavra de perdão. Deus libera a palavra de limpeza do pecado. Façamos cada um de nós uma confissão diante de Deus. Façamos cada um de nós
aquilo que diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala para clamar, fala que Deus sara a terra, mas diz assim: e se converter dos seus maus caminhos, que eu examine a mim mesmo, me coloque de joelhos e diga: Senhor, perdoa-me por isso, por aquilo outro, que você possa fazer o mesmo e haja um mover de confissão de maus caminhos. E tem, sabe, coisas que a gente nem sabe, mas a gente fala igual o salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faz um check-up, sonda-me. Sonda-me, Deus, e quem sabe no profundo do meu coração ainda tem uma amargura, uma falta de perdão que está ali entranhada, um ódio, uma inveja, um ciúme besta. Vai lá, pede para Deus um ressentimento e diga: sonda-me e perdoa-me. Arrependemos dos nossos maus caminhos para assim clamar e Deus curar a nossa nação, ter misericórdia de nós, ou vir nos ares arrebatar a igreja imaculada e irrepreensível. Voltemos aos caminhos do Senhor, se porventura alguém se desviou. Tempo agora, não de dizer eu creio em Deus, eu sou crente, eu acredito nele, não. É de confessar pecado, dizendo: eu quero mudança, eu abro mão da vida que eu vivia antes, e a partir de agora, não só no tempo da crise, quando tudo melhorar, eu volto para a minha vidinha de antes, sem compromisso com a igreja, sem nada. Não, não, não. Uma verdadeira questão de arrependimento e mudança, para que haja o mover de Deus, que Deus ache em nosso coração lugar de arrependimento. E eu encerro lembrando de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Quando a arca está na casa, se eu não me engano, de Obed-edom. A arca que simbolizava a presença de Deus está na casa de Obed-edom. E a presença de Deus, a arca, traz bênção para a casa. Eu quero te dizer uma coisa: não confie só em estar em casa. Confie, sim, da prudência, da sabedoria, da precaução de estar em casa. Mas esteja em casa com a presença de Deus dentro da sua casa. E não é só pedindo, não é só abrindo no Salmo 91, mas é pedindo perdão por pecados, reconhecendo Jesus como Salvador, dobrando os joelhos e orando, abrindo a palavra. Se for preciso, liga para alguém pedindo uma mensagem, pedindo uma oração. Se for preciso, envia o zap pedindo socorro a alguém de forma espiritual. Tem chamada de vídeo. Se for preciso, busque ajuda de alguém, de um servo de Deus, mas chame a presença de Deus para a tua casa, porque eu não quero trazer medo, mas muitos serão surpreendidos ao entender que a casa não é o lugar seguro. É uma boa precaução, você precisa evitar de sair. Não estou dizendo nada contra isso, mas o lugar seguro é a presença de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Seja prudente, toma precaução, fique em casa, cultue em casa, mas a diferença não é a casa, entenda isso. A diferença não é que os judeus, no tempo do êxodo, da praga dos primogênitos, ficaram dentro de casa. A gente está falando muito sobre isso, mas a questão não é ficar dentro de casa, a questão é o sangue do cordeiro. Tinha muito egípcio dentro de casa que morreu dormindo dentro de casa. A questão é o sangue do cordeiro como marca na tua vida. Se não tem, busca. Se não tem, queira. Se não tem, se arrependa e tenha. A questão não é lá em Isaías 25 dizer o povo fica dentro de casa. A questão ali é quando Deus diz: meu povo entra na casa. Primeiro tem que ser povo de Deus, para depois achar segurança em casa. Seja povo de Deus. Tenha a marca do Cordeiro.
Arrependemo-nos, pois, nesses dias, porque em casa milagre acontece como aconteceu na casa de Jairo. Em casa, perdão de pecados acontece como aconteceu na casa do fariseu. Em casa, grande mover de adoração há, quando aconteceu ali na casa de Simão, o leproso, ou de Jairo, ali no capítulo 12 de João. Em casa, pode acontecer o derramado do Espírito Santo, como aconteceu na casa de Cornélio. Então, em nossa casa, seja o local da busca da presença de Deus e sejamos abençoados, assim como Obed-Edom foi abençoado e a presença de Deus esteja no nosso lar. Em nome de Jesus, haja um mover espiritual além da nossa compreensão e além das nossas expectativas. Deus abençoe a nossa vida, se revele a nós como nunca antes e saiamos cada vez mais edificados, renovados e avivados para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Fique com essa palavra e compartilhe com alguém. Em nome de Jesus.